Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 21 de maio de 2019. O Virando o Jogo desta terça-feira nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, que a nossa transmissão está ao vivo na página do YouTube da RDC TV, no Twitter também com transmissão ou no nosso site, a transmissão do programa acontecendo ao vivo para você acompanhar. Para participar, mande um recado no Facebook ou então mande um recado no nosso WhatsApp, 519-9815-9990. WhatsApp 519-9815-9990. O Virando o Jogo desta terça-feira, que tem a honra de receber Antônio Bavaresco Júnior, Bruno Flores e Lucas Colar para falarmos muito mais sobre dupla Grenal, Copa do Brasil, Futebol Brasil e mundo afora. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Tudo bem, João. Boa tarde. Tudo bem. Bruno Flores está um pouco nervoso nesse momento. Estava no ar Correria. até os últimos 10 segundos do programa, porque programas ao vivo são assim, né? Programas que precisam de informação. E a gente vai começar o Virando o Jogo justamente com essa informação. O Grêmio vai ter um zagueiro, Bruno Flores, finalmente. Vai, mas a partir de julho, né? Não é pra agora ainda. É aquele negócio, tem duas notícias, uma boa e outra ruim. Quanto que é primeiro? Pode ser um outro jeito dessa notícia boa e ruim também. A notícia boa é que não tem notícia ruim. O Grêmio contratou um zagueiro. A notícia ruim é que não tem notícia boa. O zagueiro não vem agora. Isso. A partir mas na verdade julho... é duas boas. Desculpe, eu não querendo te interromper, deixar toda a informação. Mas aí... tem duas notícias boas, na minha opinião, e uma ruim. A ruim é que não é agora. E agora tu vai dar as duas boas. Mas aí tá sendo até um pouco maldoso, ou não? Não. Acho que... Bom, as notícias são as seguintes. O David Braz, zagueiro que pertence ao Santos, está vindo em definitivo para a equipe do Grêmio, negócio fechado já. E nesse negócio, o Grêmio envia Marinho para a equipe da Vila Belmiro. O contrato do David Braz com a equipe do Grêmio será por 2 anos, contrato em definitivo. E o Grêmio ainda recebe dinheiro nesse negócio, 6 milhões de reais. Esse valor total dividido em 6 parcelas, porque o Grêmio desembolsou 10 milhões pelo Marinho, quando trouxe o jogador do Shanxun Yatai da China, e o valor do David Braz hoje no mercado é de 4 milhões. Então esse saldo de 6 o Grêmio recebe do Santos, diluído em 6 parcelas. Então o Bavaresco quer dizer que as notícias boas são: David Braz vem, Marinho vai, e a notícia ruim é que o David Braz só pode reforçar a equipe do Grêmio a partir de julho, né? Depois da parada para a Copa América. Querendo me meter, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Não é minha praia falar do outro lado, mas é um baita negócio, com todo respeito, né? Mas o Santos, de novo, sendo uma mãe para o futebol gaúcho, né? Já foi recentemente com o Inter, comprando o Damião por 20 milhões de reais. Já foi com o Inter dando o Zeca em troca do Sacha e agora pagando 6 milhões de reais pelo Marinho. Grande negócio do Grêmio. Ainda eu vou acrescentar, no caso do Sacha, ainda tem... E do Zeca ainda tinha a questão que o Zeca, enfim, estava em litígio, eles precisavam... Mas nesse caso específico, o Grêmio é que tem a necessidade do jogador, né? Claro que surgiu aí, o Santos viu uma oportunidade, ele considera uma oportunidade. Provavelmente o técnico do Santos, o Sampaoli, deve ter recebido informações, ou tem alguma informação que ele considera importante ter um jogador daquele perfil, né? Mas eu acho, concordo com o Colar, é um grande negócio para o Grêmio, não apenas por colocar um zagueiro que o Grêmio realmente precisa, mas por resolver, eu acho que até um problema de grupo, que não esse ano de 2019 do Marinho, tirando aqui aqueles primeiros jogos que ele foi titular e até foi bem, justiça seja feita, o jogo do Rosário, talvez depois do Everton foi o melhor jogador do Grêmio naquele jogo, mas acho que foi o único, aquele jogo fora, 1-1. Talvez tenha sido o único grande jogo realmente do Marinho no Grêmio em toda a passagem Mas dele. é possível dizer que o Grêmio corrige 2 problemas
numa tacada só. E vou dizer mais, sem o David Braz continua sendo um bom negócio. Sim, a Só venda em si. vendeu o Marinho, Perfeito, só de perfeito. 4 milhões pelo Marinho, Colar recuperando tá- 4, é um bom negócio. Não, é que sem o David recuperaria 6, né? 6 milhões, né? Não, mas o teu prejuízo não é de 10, né? É de 4 só, né? Seria de 4 se o David Braz não viesse. É. Claro que tu não tem valor de revenda no David Braz, né? Não, Porque o Grêmio não tem zagueiro, é, né? é um leasing. É aniversário Terminou. dele hoje ainda, né? Do David Braz. Ah, do David Braz? Inclusive, ele colocou, acho que nas redes dele, ou estou enganado, não sei, mas um gol que ele fez, né? Isso. Ganhou presente o David Braz, tá trocando É, de clube. e mais uma vez a gente viu a atuação do novo cara das mídias sociais do Grêmio, né? Léo Moura. Léo Moura. Comentou uma foto do David Braz, era justamente esse gol Hoje? que o Bavaresco falou. aham. Espetáculo. E aí o Léo Moura foi lá e comentou no Instagram, né? Quero ver esse gol a meu favor. Ah, não, essa eu não tinha visto, eu vi só o gol. O Léo Moura é o maior agente da imprensa do Grêmio, né? É. Que ele entrega todas as notícias do mundo. Ou seja, o Grêmio não perdeu com a punição ao JP, né? João Paulo Fontoro, nosso amigo, foi punido. aí pela Ah, é Federação verdade. Gaúcha. Não, ele teve imprensa. substituto. Porque o Léo Moura ficou ali. Aliás, né, essa é uma outra crise que o Grêmio... Abraço pro JP. Um grande abraço. O Grêmio criou para ele mesmo, que foi essa rusga entre o CEO, premiado, CEO do Grêmio, competente, Carlos pelo, Amodeu. pelo que a gente sabe, e o assessor de imprensa. Mas que coisa desnecessária isso, né? Meu Deus do céu. É que assim, o que acontece, Bavaresco, que até é bom a tua presença aqui no programa, porque me causa, e olha que eu sou um cara que acompanha aí não faz muito tempo a dupla Grenal, mas desses 8 anos aí, eu fazia muito tempo que eu não via, e a gente sabe que são apenas em momentos de dificuldade e crise que a gente vê, quando as coisas começam a pipocar, né? Muito problema começa a pipocar. E uma coisa que eu aprendi é, as vitórias, elas apagam os problemas. Sim, Só que agora o Grêmio não vence, né? mas o Grêmio passou por um fenômeno, tu vai te lembrar, e nós estávamos juntos na outra emissora. E o Grêmio usou aquilo e acabou, foi um momento de crise bem chato e que envolveu também um sentimento, porque era um cara querido, que foi aquela questão do Valdir Espinosa. A saída do Espinosa do Grêmio gerou uma crise, mas o Grêmio foi lá e ganhou título. Então, assim, ó, eu não considero que isso, que tu não possa vencer por causa disso, entendeu? E eu concordo contigo que essas coisas aparecem nos momentos ruins. Sim. Só que ali foi, eu acho, se não estou enganado, posso estar enganado, mas acho que aquela crise do Espinosa foi na eliminação do Grêmio para o Novo Hamburgo. Me corrija o torcedor se eu estiver errado, tá? Mas eu tenho a impressão que foi naquele período ali. A demissão do Espinosa, eu acho 2017. que foi antes do jogo contra o Botafogo. Não, tá, mas eu digo que foi depois daquela perda de... que daí aquela bem eliminação. O Grêmio não depois. tinha ganho nada. Bem depois. Tinha ganho a Copa do Brasil em 2016, é bem verdade, mas... sim. Naquele ano estava começando mal, parecido com esse ano agora. Sim. Né? Com a desvantagem que aquele ano não ganhou o Gauchão. E depois o Grêmio deu a volta por cima, foi campeão da Libertadores. Então não está proibido o Grêmio se corrigir. Tomara, só acho assim, ó, para aproveitar o gancho, o Grêmio não pode parar no David Braz, e não é só por questão de qualidade nem nada, por questão de número. Senão o Grêmio cria 2 prejuízos para ele mesmo. Isso já deve ter sido dito aqui. O Michel, que vinha bem, jogou bem contra o Corinthians, o jogador fica prejudicado por jogar uma posição que não é dele, e ele não dá conta do recado porque não sabe jogar ali. Então, Mas o Grêmio não tem um zagueiro. Só uma... O Grêmio tem um zagueiro, não tem? Tem o Rodrigues. Que eu descobri ontem, todas as brincadeiras que eu faço são quase que 99% delas brincadeiras. Eu não tenho nenhum fundo de informação quando eu brinco. Só que eu gosto de avaliar brincadeiras, né, ao levar a sério algumas delas. Muito eu brinquei. O Rodrigues só pode ser amigo do TT para não jogar, né? E realmente, ele é amigo do TT. aí tu descobriu que tinha um fundo de verdade. Eles são amigos, Eu são fiquei realmente sabendo que amigos. ele tem um problema. Talvez seja esse o problema. Ele tem contratite. Aí ele joga? Não, ele tem contratite. Contra Tite. Contra Tite. Ele tem que renovar o contrato, provavelmente não renovou ainda. É Que é o como o Matheus Henrique, Nonato como tinha o no Inter Nonato, contratite também. como o Tassiano. Também tinha E aí contratite. era uma questão de, Tá, mas daí é adquirir o seguinte, mas aí é o seguinte, eu confio muito na informação do Colar. O detalhe é o seguinte, então renova, né? O que tu mais precisa no momento é de um zagueiro. Mas o Renato já não disse que pediu o Rodrigues?
pediu a contratação em definitivo. Ele já falou na coletiva, né? Mas pelo amor de Deus, então não sei o que Porque acontece. eu vejo assim, agora eu estava vendo aqui o Patrick, por exemplo, renovou até 2022. Esse jogador ele tem para sair do Grêmio quase. O menino? Menino, Patrick. Então, eu acho que essa informação do Colar é interessante. Eu acho que tem fundamento. Tem que ter alguma explicação. Porque não tem porquê. Por exemplo, o Internacional colocou o Roberto, que é um jogador da mesma faixa etária do Rodrigues, entendeu? E em circunstâncias muito mais adversas. Claro, o Rodrigues agora entraria num pepino, porque o Grêmio tá mal. Agora Mas é se uma tivesse bomba, né? entrado lá contra o Fluminense e tivesse, mesmo que tivesse falhado num gol, não acredito que ele ia falhar em 2, 3 O gols. Michel falhou em 3 já, né? É isso que eu ia dizer, entendeu? Claro, agora tem já, mas eu não sei, eu acho que tem que ter alguma explicação, como ele Mas disse. amanhã é uma bomba, né, o Rodrigues jogar. O Rodrigues tem 21 Mas anos. o que ele tem a perder amanhã? Mas é o Juventude, né? Ele não tem nada a perder, quem tem é o Grêmio, né? Mas E é- se o Grêmio Não. perde, ele perde. Mas entre botar entre jogo contra Mas o eu tô Juventude, com ele, eu tô com o contra o Mineiro. Caxias e contra o Atlético Mineiro em casa, bota contra o Juventude. Mas era Ah, melhor ter e colocado assim, contra né? o Ceará pra Mas testar já, foi, né? Agora- Não, eu também teria feito Tem, isso. tem uma outra coisa também, né? Sobre idade. O Juninho Capixaba tem 21 anos. E o Rodrigues tem. Não, mas 21 aí a anos. experiência, o Juninho Tudo já tinha bem, jogado no Bahia. Mas isso aí tudo- enganou, né? Esse é o sonho Tudo do bem, Noite Verão, avisei mas vocês, né? ele ganhou a oportunidade, por mais que ele tivesse a mesma experiência. Ele não correspondeu no Corinthians, enfim, mas ele chegou aqui em determinado momento, o Renato disse, ó, vai pro jogo, vai jogar. Diz o mesmo pro Leonardo eu vou te Gomes, dar né? eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu Me também dá. achei o Só sobre o Ju- Valdir Espinosa, foi depois do jogo contra o Godoy Cruz, pela Tá, Libertadores. mas é de 2017, eu tô errado. 2017. Não, é véspera do 2017. Botafogo. Eu sabia que era naquele período Sim. antes do Grêmio ser campeão. Sim. Deixa eu só dizer uma coisa sobre o Juninho Capixaba. Jogou muito mal esse jogo, mas a melhor jogada do segundo tempo foi dele. Então, assim, ó, ele tem defeitos e tem virtudes. Eu diria que hoje ele está 60-40. 40% de virtude e 60% de defeito. Mas não é um caso perdido, na minha opinião. Tá? Se tiver um treinador que queira ensiná-lo O André a Luiz, marcar. eu sempre eu dou o benefício da dúvida pra ti. Digamos que seja Só que eu 70-30. Só que eu coloco na balança o seguinte. Eu não sou treinador, tá? Eu sou o cara que analisa o futebol, trabalho com ele. Quando alguém do futebol, que tá há mais tempo, que jogou, fala alguma coisa, eu guardo pra mim, por mais bobagem que possa parecer. O André Luiz, que foi auxiliar do Guto Ferreira em Porto Alegre, no Internacional, ele treinou o Juninho no Bahia. E ele disse, eu não entendo, essas são as palavras dele, eu não entendo os motivos do Grêmio contratar o Juninho Capixaba. Pra mim, ele é a terceira opção, atrás do Bruno Cortez e do Marcelo Oliveira. Foi o que o Lisca disse sobre o Gabriel Dias, certa feita, no Inter, né? É, daí estava certo. E ele estava certo. Só uma coisa, eu acho que no Grêmio tem um jogador, claro, ainda é, Eu não, é, novo, tá? não é terminar Mas com o tem- Juninho, não, é eu só que concordo. talvez ele não seja suficiente. Tem jogadores na base, tanto o Guilherme Guedes quanto o Cazu, que eu vi. Cazu, né? Cazu, Lateral sim. esquerdo, que eu vi jogar, e às vezes que eu vi jogar, eu gostei demais. Um jogador forte, O grande. Grêmio comprou do Curitiba já. Espetacular esse jogador. o Juninho- Olha, se não é mentira o que ele mostrou, eu tô assim, não é um jogador como o Juninho, que é da jogada curta, que ele é baixo, que é um jogador que é leve para atacar, mas é difícil de marcar. O Cazu é um cara grande. É um lateral com Lateral longo. uma complexão parecida com a do Cortez, um estilo. Sim, sim. E até, Só que mais habilidoso. já que a gente falou nesses dois nomes, Marinho, que está indo para o Santos, e no Juninho Capixaba, que veio do Corinthians, né, veio do futebol paulista para cá, eles protagonizaram uma história curiosa ainda, né? Quando o Juninho veio para o Grêmio. Foi na parada para a Copa do Mundo, né, do ano passado, que aconteceu aquele amistoso entre Grêmio e Corinthians Sim, lá que em o São Grêmio Paulo. ganhou o primeiro tempo e perdeu o segundo. Isso, e o Marinho fez a sua estreia com a camisa do Grêmio naquele amistoso. Ele enfrentou, inclusive, o Juninho Capixaba. E aí, em determinado momento do jogo, verdade. o Marinho tomou uma pegada do Juninho e eles começaram a se estranhar. E aí o Marinho botou o dedo na cara do Juninho e disse, olha, tu não vai ficar no Corinthians. Tu pensa que tu é quem? Tu não vai durar aqui. E aí o Grêmio foi lá e cumpriu a promessa do Marinho. Foi lá e tirou o cara do Corinthians. Tá aí, viu? E Só aí o Marinho não é cara. ele veio pra cá. Amanhã o Grêmio vai encarar o Juventude, a gente falou muito sobre essa questão da Copa do Brasil. E o Guilherme Passo está trazendo para a gente informações do Grêmio, para a gente saber um pouco mais de detalhes sobre essa viagem que o Grêmio faz em instantes para Caxias e amanhã enfrenta a equipe de Caxias do Sul. Guilherme. A situação no Campeonato Brasileiro do Grêmio não é nada positiva, mas é hora da virada de chave.
é semana de Copa do Brasil para o tricolor. Semifinalista na temporada de 2018, perdeu para o Flamengo a chance de disputar o título. Agora, o mata-mata começa nas oitavas de final, em um clássico estadual contra o Juventude. O jogo às 9h30 da noite na quarta-feira traz um reencontro das equipes que se enfrentaram nas quartas do Gauchão. Uma goleada do Grêmio, 6-0 no Alfredo Jaconi. Já com o resultado feito no primeiro jogo, um 0-0 no jogo de volta. E foi ali que começou as mudanças para a equipe do Juventude. De lá pra cá são 9 jogos sem conhecer a derrota, 3 vitórias e 6 empates. O time sofreu apenas 3 gols nessas partidas. Um novo panorama para encontrar o Grêmio que chega com desfalques. Kahneman, Cortez, Luan e Jean-Pierre estão fora por lesão, tanto do jogo de ida quanto de volta das oitavas. Renato vai ter que improvisar novamente na zaga, já que o único zagueiro reserva, o jovem Rodrigues, ainda não tem o aval do treinador. O garoto foi buscar lá na base, tinha alguns defeitos, a gente está corrigindo. É um garoto que tem bastante qualidade. Eu já falei para ele antes mesmo da nossa viagem que daqui a pouco eu vou dar a camisa para ele jogar. Agora eu tenho que preparar o garoto. Porque no momento que eu colocar o garoto para dentro do campo e se ele cometer algum erro infantil, quem vai ser cobrado é o treinador. Então sei o que eu estou fazendo. No meio de campo, a opção passa a ser Tassiano para a função de Jean e de Luan. Meia atacante que tem versatilidade para atuar no esquema de Portaluppi. O Grêmio tem um jogo, eu diria assim, ó, a última derrota do Juventude foi pro Grêmio. Eu diria que é o melhor jogo pro Grêmio. O Grêmio sempre quando tá mal, quando tem a Juventude pela frente, é muito bom. O Colar tem razão. Porque eu me lembro, eu vou te dizer, a estreia do Tinga no Tinha Grêmio. um famoso narrador que tinha um bordão sobre isso, né? Mas não era Grêmio e Juventude. Ele dizia assim, tá em crise, o Brasil tá em crise, chama o Chile. Faz um amistoso. Eu me lembro disso. Será que é esse? Então, Melhor adversário pro Grêmio pegar hoje, Juventude. Eu me lembro de uma época que o Grêmio estava em crise, daí não me lembro quem era o treinador, se era o Roth agora. Que saudade dessa época. Podia fazer de novo. Não tô. Não, esse nunca mais. Aí botou o Tinga de volante, foi a primeira vez que ele jogou de volante no Grêmio. Ele jogava sempre E acho que até o Grêmio ganhou o jogo lá em Caxias e começou uma reação. Então, assim, eu concordo com o Colar. Acho que um jogo, não que seja fácil jogar contra o Juventude, mas tem um histórico, digamos assim, e o Grêmio tem bastante torcida lá. Se fosse um adversário, tu fosse jogar com um fator local muito contra, entendeu? Fosse quem fosse, podia ser mesmo um adversário também da Série C. É que tem coisas que também são favoráveis pro Grêmio, na minha visão. A gente viu na matéria do Guilherme. O Maicon tá de volta, o Jean-Pierre tá de volta. Sim, aí do Grêmio em relação a ele mesmo. Isso, em relação ao próprio Grêmio. O Grêmio vai crescer tecnicamente também nesse jogo com essas duas presenças. E não tem o Marinho, né? Que também faz o Grêmio crescer. Mas tem o Alisson mais uma vez jogando pela direita, que eu acho que ainda não é o ideal por ali. Ele até foi melhor razoável. Alisson é pela esquerda, né? Só que daí Mas tem o ali Everton, tem o né? Everton. O problema é que o Grêmio tem um setor bastante combalido nesse momento, né? Tem dificuldades. O Grêmio não tem um zagueiro e a gente não sabe se vai jogar de novo o Michel improvisado por ali. Deve jogar o Michel. E não tem lateral esquerdo, né? O Bruno Cortez é o titular. Inegavelmente, ele faz muita falta defensiva por ali. E o Grêmio vai jogar com o Maicon e o Matheus Henrique, que foi a primeira vez, né? Desse ano, o Maicon e o Matheus Henrique foi Grêmio e Juventude. 6-0 lá em Caxias. Sim. Foi a primeira vez de Maicon e Matheus Henrique. E eles Jogou voltam... muito bem Matheus Henrique naquele jogo, jogou muito Acho bem. que foi aquele que ele conseguiu se firmar como titular. Né? Contra o Caxias ele já tinha jogado bem naquela vitória de 3-0. No Grenal também, o Matheus Henrique no Sim, Grenal. no Grenal dos reservas. De reserva mais ou menos, porque os reservas do Grêmio viraram titulares depois, né? Sim, foi o melhor Jean-Pierre jogo. O Matheus Henrique colocou aquele jogo no bolso. Jogou muito, o Matheus Henrique é muito bom jogador. Eu vejo, e essa frase não é minha, até não sei, eu não consigo me lembrar de quem é, mas eu ouvi ontem e gostei bastante. Talvez o Matheus Henrique num Grêmio passado, num Grêmio um pouquinho, né, distante dos nossos olhos, aí um Grêmio melhor, fosse ainda melhor. Claro.
Agora ele sofre porque ele tem Hoje que ele cria. Ele tem que fazer tudo, né? O Grêmio tem um problema, que assim, eu estava conversando em off ali, a gente estava antes do programa, que eu acho que é o principal problema do Grêmio hoje. Não é assim, o Grêmio até faz gols. Tu pegar assim, o Grêmio é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, tomou 10 gols, mas não é os piores ataques. O Grêmio fez 7 gols. É um número razoável. Acho até que o Inter... O Inter fez 7 gols. Né? Então, o problema do Grêmio está sendo, nesse Campeonato Brasileiro, muito mais levar muitos gols do que não fazer. Mas ainda assim, no quesito fazer gols, a dificuldade do Grêmio é o centroavante. Não estou falando nenhuma novidade. Então, se o André não consegue contribuir com gols, ele tem que fazer outra coisa. Nos 2 últimos jogos, o André não fez gol e não fez a outra coisa. É assim, o cara está casado. Se a mulher não é aquela... Estou sendo machista, não tem problema, pode ser o inverso. Se a mulher está casada e o marido não é aquelas coisas, pelo menos cozinha bem, entendeu? E vale para a mulher também. Compensa? Compensa. Agora, o André não faz gol e não está fazendo aquela outra coisa. Então, ele está sendo, com todo respeito ao profissional, inútil. Então, se tenta uma coisa diferente. Vamos jogar sem o André, vamos jogar com 4 no meio, 2 atacantes, sem um fixo lá na frente, porque já que ele não fica mesmo. Então ele não está ocupando aquele espaço, entendeu? Acho que, não sei, o Renato, ele está meio refém de algumas soluções. Me lembra aquele filme Casablanca, que o cara diz assim, pô, mas nós vamos prender quem? O cara prende o suspeito de sempre. Não pode ser assim, entendeu? Não tem que ser sempre a mesma coisa. Tenta alguma... Olha, o Odair fez isso no Inter, sem querer comparar ninguém com ninguém, e está conseguindo lá uma mudança de paradigma. Está jogando sem o Patrick, todo mundo dizia que não dava. Mas foi ajudado, né? Não, pelas circunstâncias, ok? Mas as circunstâncias estão ajudando o Renato. O André está jogando 2 partidas mal agora. Porque ele não estava jogando mal, então não dava para tirar. Agora dá. O que me preocupa nesse momento agora foi... Até o que me preocupa mais, tá? Foi o que eu ouvi hoje na entrevista coletiva do Everton e do Matheus Henrique. Porque eu até fiz a pergunta... Só para não te atrapalhar. Claro. Kahneman fora da Copa América. Acaba de sair a lista dos 23. Era uma informação que Uma a gente lesão já na coluna, né? já tinha trazido aí nos últimos dias, mas é que a oficialização veio agora, 10 os 23 nomes. Para a Argentina e para o Kahneman, péssimo, né? muito ruim. Péssimo. Para o Grêmio, muito não bom. tanto. Não, eu diria muito bom. Eu não sei se é muito bom, porque eu acho que o cartaz continua, viu? O cartaz continua independente da Copa Tu América. diz dele ser negociado? Acho que mais dificulta. Mas enfim, continua. Talvez Bruno. baixe em termos de valores, assim, de propostas que cheguem. Mas só sobre esse momento do Grêmio, a gente viu o Renato falando muito o seguinte: porque o Grêmio entrou desligado, o Grêmio não acordou durante o jogo, ou dormiu durante o jogo. E a gente viu o Renato falar isso mais de uma vez esse Contra ano. o Fluminense foi verdade. Pois é, foi mas o único jogo em que foi verdade. Mas a gente viu o Renato usar essa justificativa. Virou uma bengala. Não sei se é errado ou não, mas usar essa como... essa analogia como justificativa em mais de uma vez nessa temporada. E a gente não via o Renato falar isso tantas vezes. A gente viu o Nana Neném, a gente viu outras coisas, mas era assim, era um jogo, daqui a pouco passava um tempo, era outro jogo. Não era seguido como foi, ou como tem sido agora, de praticamente 1 a cada 2 jogos o Renato diz, dormiu, o dia vira noite, tem dia que as coisas não acontecem. Vem sendo mais seguido. E aí eu perguntei pro Everton, olha, você que participou dos outros elencos que não tinham tanto isso, ou que até chegaram em final de Libertadores, final de Copa do Brasil, que o Grêmio tinha vantagem, e mesmo assim não tinha essa chave desligada. A acomodação. O que acontece? E aí o Everton me disse a seguinte frase: a gente às vezes acha que vai atropelar o natural e às vezes isso não acontece. Porque e a gente sabe que os outros times, e a gente está vendo isso, tem um alto nível de concentração. Bom, ou o Everton utilizou talvez uma expressão que ele não soube colocar, e aí parece até uma soberba do Grêmio, ou então esse discurso que o Renato dá de melhor futebol do Brasil, Sim. de time que vai ganhar e daqui a pouco vai decolar, ele é nítido nos Ele jogadores. está sendo introjetado de Exato. fora para dentro. Ou os jogadores estão absorvendo isso e entendendo que a qualquer momento eles vão ganhar o jogo, e aí isso não acontece e o Grêmio perde, ou o Grêmio dá chance para o adversário, ou então o Everton, ao querer colocar uma situação de que o Grêmio talvez sinta que tem um elenco melhor, as coisas vão acontecer, e aí ele utilizou uma expressão que seja forte demais. Não, mas ele falou que eu acho que é Mas o problema. isso me preocupa. O problema do Isso me Grêmio preocupa. hoje é o mesmo problema que tem lá o nosso governo federal.
ele consegue, ele não está muito bem e quando ele comunica, ele consegue parecer que está pior. O Grêmio é assim. Ele não está muito bem e quando fala, parece que está pior. Pronto, já disse. Eu vejo assim, ó, tem dois lados dessa moeda, na minha visão, né? Do Everton e dos jogadores do Grêmio, né? Dos jogadores do Grêmio, do Renato, né? Fazerem essa análise. Ter confiança é bom. É bom. O problema é quando ela excede os limites, né? Ainda mais para um jogador como o Everton. Ter confiança é necessário. Quando erra, vai para cima de novo. Eu tenho falado muito sobre o Everton, né? Aqui na TV e quando me dão a oportunidade de falar algumas coisas. O Everton é um jogador que é muito bom, que é acima da média do futebol brasileiro, mas desde que ele recebeu a primeira convocação da seleção brasileira até aqui, ele não é o mesmo jogador. Ah, mas pelo amor de Deus, o Everton é o time do Grêmio hoje. Só quando precisa, né? Não, pelo amor de Deus. A diferença, o Everton não é problema, o Everton é a solução. Eu vou te dizer... O que ele fez contra o Fluminense quando o Grêmio estava ganhando? Não. Quando o Grêmio cara, precisou? Ele fez contra o Santos? Mas fez 10 gols em vez de joga. Um jogador que faz 10 gols em vez de joga e não é centroavante, tu não mexe. Eu só vou dizer uma coisa bem, mas sobre eu quero isso. saber quando precisa, sobre a porque ele diferença tava. entre excesso de confiança e saber Ele não transformar tava quando confiança em... eu não vou discutir o Everton, porque o Everton é o Grêmio hoje. Mas fora o jogo contra o Libertad, ele apareceu Não importa, onde? não vai jogar bem sempre. Mas ele joga bem a maioria, e quando ele não joga bem, como contra o Fortaleza, Ceará, que ele não jogou tão bem. Contra o Ceará, ele contra fez, o Avaí, mas ele foi lá e contra fez o Fluminense, o que estava ao alcance dele contra fazer, o Santos. Cara. Para aí. É que tem 5 rodadas do Brasileirão que ele não apareceu ainda. E os outros? Não, mas é que ele não é o melhor jogador do Grêmio? Sim. Não é o Grêmio, não é ele mais 10? Em 20 jogos fez 10 gols e tu acha ruim? Não, mas em quais jogos? 20 jogos. Ele classificou o Grêmio na Libertadores. Porra, cara. Contra o Libertad fez os 2 gols, cara. É pouco? Não, tudo bem, mas é um jogo. Mas deixa eu só, vamos falar do que interessa, que tu falou uma coisa verdadeira aí. A diferença de confiança e tu transformar a confiança em vitória é que tu tem que se esforçar. Claro. A gente viu ontem, nós comentamos em off aqui Claro. o jogo do Golden State contra o Portland Blazers. Portland Trail Blazers. Cara, eles atropelaram. Tu olhava quando tava 17 pontos contra os caras, tu olhava e dizia assim, pô, esses caras... Eles estavam olhando e assim, nós vamos ganhar. Eles não estavam nem um pouco apavorados. Só que quando eles quiseram ganhar o jogo mesmo, eles fizeram 2-1, eles marcavam de 2, eles fizeram pressão na bola. Tudo que o Grêmio não faz. É que tem um momento... Então, só ganha o comparação. natural? Não ganha. Tu tem que te esforçar. Eu gosto dessa comparação porque me faz remeter uma ideia que... E o Golden State é um timaço, é o maior da história. Jogou com 5, dos 5, né? Dos Sei lá, titulares, 2 estavam fora. não, eu diria até 3, né? Porque tinha o Igodala, o principal o Godala deles. e o Cadê estavam fora, o Kevin Durant, os dois fora. Não, mas tinha aquele o que Tem tá o mais Marcus tempo. Cousins também tá fora. Mas eu vejo uma coisa importante nisso. Quando o Grêmio me lembra muito essa ideia, eu acho perfeito o Grêmio tinha essa ciência de que quando ele queria em alguns adversários, ele ganhava. Ele teve isso. Mas fazia por Exato, onde? mas ele fazia por onde? Só que agora não tá fazendo. Exato. Mas é que E na memória parece que vai acontecer o natural e não vai. é diferente do que acontece do outro lado. Sim. Falei aqui. Internacional, ele tem a ciência do que ele pode fazer e ele faz. E mais até, às vezes, quando precisa. Sim. Bom, então eu vou utilizar uma frase que foi dita em certo momento na história do Inter para atribuir ao Grêmio, pode ser? Serve? O Grêmio está na zona de conforto, então? Sim. Bom, o Grêmio Esse é o problema. Tava. O Grêmio perdeu qualidade também, né? Se a gente Sim. comparar com essa época que o Grêmio pegava... Sim, mas não para atacava ser, todo mundo. não para ter 2 pontos em 15. Ah, não, tudo bem, mas se a gente pegar... Isso aí, sem Se a dúvida. gente pegar o time do Grêmio hoje com o time do Grêmio de outrora, de 2016, 2017 e até mesmo 2018, chegou na semifinal da Libertadores, a gente botar no papel hoje e botar o time atual, é muita diferença de qualidade. Eu tenho dito muito que Eu gosto dessa tese. os titulares de hoje são os reservas de ontem, né? No Não, Grêmio. se tu pegar assim O Grêmio perdeu o Groy, o Grêmio perdeu o Maicon, né, que joga 45 minutos, não joga 90, o Lu assumiu, Isso. Sim. o centroavante do Grêmio assumiu. O Ramiro foi vendido. Ramiro. Não, o Jael embora. era melhor que o André, mais efetivo. Mas Fazia aí, mais Só gol aí, e são ajudava 5 mais. peças. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.